Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou Antônio Coutinho, pregador da Palavra de Deus. Eu quero falar um pouquinho para os amigos, meus irmãos, meus inscritos no canal Antônio Coutinho, Mensagem da Fé, Ministério Atos. Quero falar a respeito de missões, pregação da Palavra de Deus para as pessoas que não têm Jesus no coração, que ainda não entregaram sua vida a Jesus. O povo não sabe que dificuldade ele poderá enfrentar quando ele partir desse mundo. Nossa vida ela não é aqui nesta terra. Aqui é um tempo passageiro neste corpo. Este corpo, por causa do pecado, ele foi condenado à morte. A Bíblia fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Deus tem um lugar muito especial para os seus filhos, mas para isso nós teremos que tornar filho de Deus. O homem perdeu a salvação em Deus, na presença de Deus, ou seja, perdeu o paraíso, perdeu o domínio do mundo. Porque Deus, lá em capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, o Senhor colocou o homem na terra, toda a humanidade que nasceria no mundo, em toda a parte da terra. Esse povo seria dominador do mundo. O mundo foi criado para nós, para que você pudesse desfrutar das maravilhas que existem. O plano de Deus era muito importante para toda a humanidade. Só que quando Deus Todo-Poderoso colocou Adão e Eva no jardim do Éden, isso tornou uma dificuldade muito grande para o próprio Senhor Deus. Por quê? Porque, na verdade, o homem afastou do caminho de Deus, seguindo os conselhos do Satanás. Muitas pessoas, ao pregar a palavra de Deus, falam que Satanás quer criar um reino. Ele não está a fim de criar nenhum reino, ele é um perseguidor do homem. A Bíblia diz lá no capítulo 10 de João que Jesus falou essa palavra, que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Ele apenas quer destruir a terra. Você tem visto o que tem acontecido na parte da terra em todo o mundo? Você liga a sua televisão de manhã, nos programas de reportagens, você vê barbaridades acontecendo. Acidentes de trânsito incalculável, em estradas e em ruas. O homem matando uns aos outros, homens matando as suas mulheres, as suas esposas. O mundo está numa catástrofe só. Qual esperança que você pode ter numa vida como essa que o mundo vive? Deus tem algo muito mais importante para você e para mim. Por isso nós temos que lutar para que possamos alcançar o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que para resolver a situação do pecado na terra, Deus planejou um plano excelente. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus então foi enviado no mundo para pregar, trazer as boas novas na terra. Além de pregar, a Bíblia diz que ele mesmo entrou num santuário não feito por mãos de homens. Quer dizer, ele mesmo entregou a sua vida por nós. Morrendo na cruz do Calvário, foi sacrificado na cruz por causa dos nossos pecados, porque ele mesmo não tinha nenhum pecado. E agora nós precisamos somente de uma coisa: nós acreditar nele, acreditar naquilo que ele trouxe.
porque foi dado para o homem um livre-arbítrio, uma livre e espontânea vontade de crer ou não crer. Você tem o direito de crer do que eu estou falando ou não crer. Se você crer, você vai gozar das delícias de Deus na eternidade. A Bíblia diz que se o homem não crer, ele vai ser condenado porque não crer no unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia diz que Jesus, então, deu a vida e pregou aqui nesta terra por 3 anos e 6 meses. Ele pregando os 3 anos e 6 meses aqui na terra, dentre esse tempo ele foi crucificado, ele foi condenado à morte de cruz, porque ele declarou que era filho de Deus. E por ele declarar filho de Deus, eles condenaram ele, perseguiram pela ajuda do Satanás. O diabo pensava que ao matar Jesus, ele poderia acabar com ele. E, no entanto, não foi isso, porque, na verdade, Jesus foi morto na cruz do Calvário. E, ao ser morto na cruz do Calvário, Jesus foi sepultado sexta-feira à tarde. Mas eles imaginavam que, matando Jesus, iria acabar com ele. Mas eles enganaram muito mesmo, porque Jesus é Deus. Ele tem a presença, ele é Deus. A Bíblia diz que passou o sábado, todo mundo achando que Jesus tinha morrido mesmo, morreu sim. A Bíblia diz que ele morreu, a Bíblia declara que ele morreu e foi sepultado. Mas ele morreu e foi sepultado sim. Só que no terceiro dia, após as 6 horas da manhã, que o sábado terminou em Israel, a Bíblia diz que desceu do céu anjos de Deus, que foi mandado por Deus. E esses anjos viraram a pedra, arrancaram a pedra do sepulcro de Jesus, que José lá da cidade de Arimateia tinha emprestado para Jesus, dado para Jesus. E aquela pedra foi tirada. Os soldados que estavam ali guardando, soldados romanos, guardando o túmulo, caíram por terra e ficaram desmaiados, porque a presença poderosa de Deus entrou naquele sepulcro da morte. Aquela morte não representava apenas a morte de Jesus. Aquela morte representava a sua morte e a minha morte. Nós estávamos todos mortos. Todo homem que não tem Jesus no coração, ele está morto. Todo homem que não tem Jesus na vida, ele está morto. Se ele morrer, ele não vai para o céu. Se o homem morrer sem Jesus, ele vai direto para o inferno. Sua alma, seu espírito já começa a sofrer no inferno. Por isso que eu sou pregador da verdade. Não adianta eu chegar aqui e iludir você, que você vai comer o melhor da terra, que você tem que ter um carro novo, bonito para você andar, que você tem que ter uma casa linda, uma chácara linda para você morar. Isso tudo é ilusão. Isso aqui tudo vai passar. Mesmo que você mora numa casa de sapé, mesmo que você mora numa casa de taipas, não importa. O importante é você ter Jesus no teu coração. Você acreditar no poder de Deus para a salvação da tua alma. Para você acreditar no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que no terceiro dia, assim que os anjos desceram, rodaram a pedra que estava no sepulcro. E ele ressuscitou naquele momento. Saiu vivo num corpo novo. A Bíblia diz que ele procurou seus discípulos. Primeiro as mulheres foram até o sepulcro. Ainda viram os anjos lá ainda guardando o momento do sepulcro, que a pedra estava rodada. Tinha um anjo sentado em cima da pedra. O anjo estava sentado em cima da pedra. Por quê? Porque o anjo tinha acabado de fazer o que Deus tinha mandado. Jesus tinha saído vivo do túmulo. Naquele momento, meu amigo, a morte foi vencida. A morte foi vencida. E a morte foi vencida. Nós não tinha mais o que morrer. Jesus deu a vida por nós. E ele tem o poder de dar a vida porque ele tem vida própria.
Ele saiu vivo e as mulheres chegaram lá para ver o sepulcro. E ele estava ali. E elas ficaram atônitas. O anjo disse para elas: vocês estão procurando morto entre... Você está procurando vivo entre os mortos? Vai lá para Galiléia e diga para os apóstolos que ele ressuscitou. Elas foram, mas eles não acreditaram. Pedro saiu correndo, foi lá e viu a verdade. Pedro passou a acreditar. E eles, com medo da perseguição, eles reuniram no lugar. Daqui a pouco chega Jesus naquele lugar. E Jesus, chegando naquele lugar, diz: Pai seja convosco, mostrando as mãos, mostrando o corpo novo, uma vida nova, transformada. Eles ficaram atônitos. Claro, eles nunca viram tal coisa. Quero dizer para você que agora ele chega ali porque qual a vontade de Jesus encontrar com os apóstolos? Sim, vê-los. Mas ele tinha uma missão para eles. E essa missão se estende até nós. Ele, depois que ele explicou tudo, perguntou se tinha alguma coisa para comer. Ele comeu peixe, ele comeu mel. Ele comeu mel e peixe. Ele pegou um favo de mel e chupou mel e comeu peixe. E depois disso ele disse para os apóstolos e para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A minha palavra hoje é essa, o versículo 15. Eu não vou sair do versículo 15. No próximo vídeo nós vamos continuar falando a respeito do versículo 16. Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura do mundo precisa pelo menos ouvir a palavra de Deus. Mesmo que a pessoa que ouve não aceita, mas pelo menos ele precisa ouvir a palavra de Deus. Porque ele, ouvindo a palavra de Deus, ele vai entender que Jesus morreu por ele para salvar a vida dele. Se ele não aceitar, é porque ele aceitou não ser salvo. E se a pessoa não for salva, ele não vai viver na eternidade com Deus, numa vida deliciosa que ele tem que viver. Jesus então enviou o povo, os discípulos, os apóstolos, e hoje todos que creem nele precisam pregar esta palavra para toda a criatura. Essa é a palavra pregada. E eles saíram a pregar, e a palavra chegou até nós. Mas eu vou encerrar esse vídeo agora. Essas mensagens vão continuar no próximo vídeo. A palavra de Deus fala que Jesus tem uma sede de missões. Eu tenho várias mensagens a esse respeito. Esta é a palavra do Senhor. Você que ainda não entregou a tua vida a Jesus Cristo, creia, você é uma criatura de Deus. Nós tornamos criatura apenas de Deus. Nós não deixamos de ser filho para ser apenas criatura. E Deus quer tornar você voltar para ser filho dele. Porque o homem deu ouvido às artimanhas do inimigo. O Satanás está causando destruição na terra. Deus quer salvar esta humanidade. A palavra diz aqui, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E quando eu ouvi a palavra de Deus, eu apenas era uma criatura. Você continua sendo uma criatura de Deus, você que foi criado por Deus, claro. Só que você agora é uma criatura filho. Você tornou-se filho de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. E você sendo filho de Deus, você vai, quando você partir desse mundo, que a nossa vida não é somente aqui, você vai viver a eternidade na glória de Deus, no céu. Deus tem um céu preparado para você. Deus vai purificar a terra no final de todas as coisas. E a Bíblia diz que o céu e terra vai ser a mesma grei. Nós temos que viver no reino de Deus e não debaixo das artimanhas do Satanás, não. Saia das mãos do inimigo. Saia dessas coisas terríveis que você anda fazendo. Quem sabe alguém está fazendo alguma coisa sem notar, mas não está seguindo a presença de Deus. Quantas coisas que eu fiz quando eu era jovem que jamais eu faria hoje.
Mas depois que eu conheci a verdade, eu afastei de todas as coisas do mal. Deus te abençoe. A próxima mensagem continua esta. Este é o Evangelho de Jesus pregado no canal Antônio Coutinho, Mensagem da Fé, Ministério Atos. Se você quiser, inscreva no meu canal, deixa o seu joinha. Deus tem uma obra tremenda para você. No próximo vídeo, eu ainda vou levar mais uma mensagem para você. Possivelmente, se eu não gravar hoje, eu estarei gravando amanhã de manhã. Deus tem uma bênção na sua vida. Deus te abençoe. Deus te guarde. Até o próximo vídeo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Amém.